Salve, salve galerinha linda! Chegamos agora para aplicar um pouquinho dos nossos conceitos de eletrólise. Vamos aplicar nossos conceitos resolvendo um exercício do SPSEC, beleza? Antes disso, as informações já estão aqui, mas nós precisamos acompanhar o que o exercício propõe para nós, para a gente listar essas informações e resolvê-lo com carinho, beleza? Então, sobe na tela! Galerinha, dando uma olhada nesse exemplo, então, eu tenho o seguinte: duas cubas eletrolíticas distintas, uma contendo eletrodos de níquel e solução aquosa de sulfato de níquel, e outra contendo eletrodos de prata e solução aquosa de nitrato de prata. Estão ligadas em série, conforme mostra a figura a seguir. Então, eu tenho uma cuba eletrolítica com sulfato de níquel e eletrodos de níquel, e outra com nitrato de prata e eletrodos de prata ligado a um sistema gerador, a uma bateria. Lembrando que a eletrólise consome energia, certo? Consome energia. Seguindo então, esse conjunto de cubas em série é ligado a uma bateria durante um certo intervalo de tempo, sendo observado um incremento de 54 gramas de massa de prata em um dos eletrodos de prata. Olha os pontos chaves aí. Cubas ligadas em série, incremento, aumento de 54 gramas de massa de prata. Então, na cuba eletrolítica que eu tenho os eletrodos de prata, eu tenho um aumento de 54 gramas da massa de prata nesse lado, nessa cuba eletrolítica aí, certo? E as cubas estão ligadas em série. Essa informação também é importante pra caramba. Desse modo, o incremento da massa de níquel, então ele está me dando uma informação de uma cuba eletrolítica. Eu vou ter que descobrir alguma coisa para resolver a outra cuba eletrolítica, porque a minha pergunta final é qual é a massa de níquel que aumenta, certo? Na cuba eletrolítica que contém os eletrodos de níquel. E para isso, ele me dá as informações da constante de Faraday e a massa molar do níquel e a massa molar da prata. Com essas informações, voltamos ao quadro. Galerinha, com o exercício lido, interpretado, as nossas informações já estão aqui no quadro, certo? A massa molar do níquel que ele me deu, a massa molar da prata que ele me deu, a constante de Faraday, simplificadinho aqui como CF, 96.500 coulombs por mol de elétron. E o problema todo está me dizendo que eu tenho um incremento de massa inicial de 54 gramas de prata. Então, na cuba eletrolítica que eu tenho os eletrodos de prata, eu tenho um incremento de massa, um aumento de massa de 54 gramas de prata. Beleza? Eu tenho duas cubas eletrolíticas, que ele diz também que estão ligadas em série. Se estão ligadas em série, eu tenho o seguinte, gente: cubas em série passam a mesma corrente elétrica no mesmo intervalo de tempo, certo? Aí eu tenho essa formulazinha aqui para ajudar a lembrar, certo? O que isso aqui me ajuda? Que eu carinhosamente chamei da formulazinha do quero ir também. Por que eu chamei da fórmula do quero ir também? Porque a quantidade de carga que está passando em uma cuba vai passar na outra também. Então, o meu Q aqui, que é a quantidade de carga, ele está sendo dado em coulomb, que é dado em coulomb. Quantidade de carga é dada em coulomb. E a quantidade de carga que passa em uma também vai passar na outra. Então, quero ir também. Intensidade de corrente, no mesmo intervalo de tempo para as duas, vai passar a mesma quantidade de carga. Beleza? Então, o que passar de carga em um, vai passar na outra cuba eletrolítica também. Então, olhando aqui, gente, eu tenho a GNO3. O que essa informação me ajuda a saber que a solução é de nitrato de prata? O nitrato de prata é um sal que em solução ele vai liberar íons Ag+, mais NO3, menos o nitrato tem carga menos 1 e prata é um metal de inox fixo, carga mais 1. Então eu estou tendo um incremento de massa de prata, ou seja, a prata está reduzindo e virando prata metálica. Então, o Ag+, precisa ganhar 1 mol de elétron, 1 mol de Ag+, ganha 1 mol de elétron para virar 1 mol de prata metálica. Ag sólido aqui no final, do meu incremento de massa. Então, que leitura eu faço dessa reação aqui, ó? Que 1 mol de elétrons produzem 1 mol de prata sólida. Certo? 1 mol de elétron produz 1 mol de prata sólida. Lembra que eu falei que é a quantidade de carga que me interessa? Então eu vou fazer uma relação agora. Ó. A minha constante de Faraday, a minha quantidade de carga está dada por mol de elétron.
Então, 1 mol de elétron vale 96.500 coulombs. Então, aqui embaixo de 1 mol de elétron, eu vou colocar 96.500 coulombs. A relação está dada no exercício. Em 1 mol de prata, eu quero saber qual é a quantidade necessária para ter um incremento de 54 gramas. Então, 1 mol de prata, a massa molar da prata, ele deu que é 108 gramas. 108 gramas. Então, a cada 96.500 coulombs, são produzidos 108 gramas de prata. Porém, neste exercício, foi incrementado somente 54 gramas de prata. Então, qual é a quantidade de carga que está passando nessa cuba eletrolítica, que é a mesma que vai estar passando na outra? Então, olha aqui, gente, vamos ser inteligentes para ganhar tempo, hein, para resolver isso. 108 gramas para 54 gramas é uma divisão por 2. Então, na proporção, proporcionalmente, a quantidade de carga também vai ter que ser a metade, vai ter que ser dividido por 2. Então, eu vou ter um X aqui igual a 48.250 coulombs. Então, essa quantidade de carga aqui é a mesma que está passando na cuba que tem níquel. E agora ele quer saber quanto de níquel vai ser depositado quando passar essa quantidade de carga. Então, essa quantidade de carga aqui agora eu vou utilizar para o níquel. Então, eu olho para o níquel, ele está numa solução de sulfato de níquel. Que informação que eu tenho aqui, ó? NiSO4. O sulfato, ele é um ânion de carga menos 2, negativo 2. Então, se o SO4 é um ânion de carga menos 2 e o somatório de carga tem que ser 0 no meu composto, então o níquel tem carga mais 2. Eu quero descobrir qual é a massa de níquel que vai estar sendo depositada aqui na minha outra cuba eletrolítica. Então eu vou reduzir o níquel, fazer a reação de redução dele. Então níquel mais 2, 1 mol de níquel mais 2, vai precisar de 2 mols de elétron, porque ele é mais 2, 2 mol de elétron, produzindo 1 mol de níquel sólido nessa reação de redução. Então, que reação que eu vou montar aqui agora? Qual é a leitura que eu vou estar fazendo? Ó, 2 mols de elétrons produzem 1 mol de níquel sólido. Essa é a leitura que eu estou montando. 2 mols de elétron daqui produz 1 mol de níquel sólido. Só que eu não tenho aqui a minha quantidade de carga dada em coulomb. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que converter esse mol de elétron para coulomb. Bom, se aqui ó, a minha constante de Faraday é de 96.500 coulombs para 1 mol de elétron, se aqui eu tenho 2 mol de elétron, vai ser o dobro. Então aqui eu vou colocar 2 vezes 96.500 coulombs, que produz 1 mol de níquel sólido. E a massa molar, ele me deu. A massa molar é igual a 59 gramas por mol. Então, a cada 2 vezes 96.500, são produzidos 59 gramas de níquel. 2 vezes 96.500 é um total de 193.000 coulombs. Então, a cada 193.000 coulombs, são produzidos 59 gramas de níquel. Porém, não está passando 193.000 coulombs nessa reação. Está passando quanto? 48.250. 48.250 coulombs que vão formar X, certo? Vou montar a regrinha de 3 para você ver como vai resolver isso daqui, mas também dá de fazer procurando uma relação entre os valores, hein? Então, o meu X final, aqui ele ficaria igual a 59 gramas vezes 48.250 coulombs, dividido por 193.000 coulombs. Coulombs com coulombs vai-se embora, ó. Sobra o quê? Sobra a unidade de massa no final, que é o que eu quero. E aqui eu teria uma massa igual a 14,75 gramas de níquel sendo depositadas no final desse processo. Ah, que número muito grande para eu fazer conta. Cara, busque uma relação, certo? Busque uma relação entre esses dois. Bom, olha aqui, ó.
De 96.500 para eu chegar no 48.250, eu dividi por 2. Certo? Então eu dividi por 2. Então olha aqui, ó. Se aqui em 96.500 eu tinha multiplicado por 2 para chegar nisso, mas aqui eu tinha dividido por 2, a relação que eu encontro aqui é a seguinte, ó. 4 vezes menor esse valor. Então aqui eu precisei dividir por 4 para chegar nesse valor. Então a massa lá do final também seria dividido por 4. Procurar a relação de números inteiros te ajuda na hora de resolver a conta. Só dividindo por 4 eu chegaria no 14,75 gramas também. Mas aí vai do gosto do cliente como quer fazer. Tá aqui as duas maneiras. Aqui eu também poderia ter resolvido a regra de 3, mas aqui estava mais fácil. Então a gente ganhou tempo analisando a relação entre os valores. Aqui não era uma relação tão simples de observar, porém possível. Então, quando não está tão simples, monta a regrinha de 3 e não erra. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.